Olá, olá, boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. A gente vai começar daqui a pouquinho. Muito obrigada pela presença. A gente está só esperando as pessoas entrarem e daqui a pouco a gente começa a nossa conversa. Vitor César, é você, Vitor César? Não sei, oi. Não sei o quanto eu vou conseguir acompanhar, porque as coisas da casa, mas estou aqui tentando escutar. Que bom. Então, daqui 2 minutinhos a gente conversa. Estamos só aqui esperando as pessoas entrarem. Obrigada pela presença, Titas. Mais um minutinho e a gente começa. Todo mundo me ouve bem, gente? Sim. Sim, joia. Então, vamos começar agora em caráter oficial. Muito boa noite, eu me chamo Galciane Neves, sou curadora do MUB. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à quinta e última conversa da série Na Exatidão do Sonho, conversas e ensaios sobre Amilcar de Castro, que faz parte da programação da mostra Amilcar de Castro na Dobra do Mundo, que está em cartaz no Museu MUB, né, o Museu Brasileiro da Escultura e da Ecologia. Em cartaz no museu, essa mostra reúne obras que provocaram importantes mudanças no cenário da arte brasileira e sobre as quais há uma vasta fortuna crítica. Amilcar deixou um legado para muitas gerações que precederam e abriu caminho para criarmos e pensarmos com rigor, liberdade e experimentação. Eu vou só pedir para vocês para deixarem microfones mutados, senão a gente fica me ouvindo em eco, e aí ninguém ouve muito bem. Bom, dando sequência aqui, o museu está aberto de quinta a domingo, das 11 às 17, a entrada é gratuita, só é necessário realizar o agendamento via nosso site, de acordo com todos os protocolos de uma visita com segurança. Na Exatidão do Sonho, é uma série de conversas, como eu já falei para vocês, com pesquisadores e artistas brasileiros que revisitam e ampliam o conhecimento sobre a extensa obra do Amilcar e assim propõem implicações teóricas e poéticas acerca de seu pensamento e experimentações. A programação aconteceu ao longo dos meses de abril e maio, março, abril e maio, aconteceu gratuitamente via Zoom, e nós tivemos como convidados e convidadas a pesquisadora, crítica, historiadora e curadora Aracy Amaral. Contamos também com uma conversa com os artistas Lia Chaya, Moisés Patrício e Tadaskia. A terceira conversa foi com Chico Homem de Melo e Daniel Trente, e a penúltima conversa foi com o crítico, historiador e pesquisador Luiz Renato Martins. Hoje, nós encerramos a nossa série com chave de ouro, com a Aline Van Langendonck, grupo Contra Filé, representada aqui pelo Rafael Leona e pelo José Cavalheiro. Muito bem-vindos e bem-vinda. Muito obrigada pela participação, pelo tempo e pela disponibilidade. Vou apresentar vocês rapidamente e queria só dizer que a nossa dinâmica de hoje vai contar com a apresentação das pesquisas do Contrafilé e do José Cavalheiro, e também com a participação especial das provocações da Aline Van Langendonck. Na pauta da nossa conversa, a ideia de espaço como dispositivo, personagem ativo e como uma proposição educadora e pedagógica. Bom, apresentando os nossos convidados e convidada. Aline Van Langendonck é artista e professora, é mestre e doutora em artes visuais pela ECA, USP, tem graduação em artes plásticas pela FAAP, participou de exposições individuais e coletivas como Erratas, lançamento pela editora CREC, também participou de exposições na Galeria Fernando Padrilha, em Madrid, vitrinas no MASP em 2014, Plus 1, em Berlim,
na Galeria Vermelho, Paço das Artes, Centro Cultural São Paulo, Salão de Piracicaba, enfim, muitas exposições. A Aline atualmente é professora do curso de Artes Visuais e de Arquitetura da FAAP desde 2011, né, Aline? Falei certo? Vamos lá. José Cavalheiro é artista e educador, mestre em psicologia clínica e estudante de psicanálise, atua como professor e assessor pedagógico em diferentes escolas e também com formação continuada na educação infantil. Pesquisa a abordagem educativa do Reggio Emília, do método Reggio Emília, desde 2001 e atualmente desenvolve trabalho pessoal em poéticas visuais e escritas em Portugal. Estou quase acabando aqui a nossa lista, tá, gente? O Rafael, vou pegar aqui o currículo do Rafael, que também não é nada curto. O Rafael Leona atua como artista e como professor, pesquisando as formas de aprendizagem criativa e a produção de espaços colaborativos para a construção de conhecimento. Estudou arte em Buenos Aires e se formou em pedagogia em São Paulo, e há 7 anos trabalha como professor de arte na Escola da Vila, desenvolvendo projetos alinhados com construtivismo, desculpa. Colaborou e participou por 8 anos do CAG, que é o Grupo de Arte Callejero, onde desenvolveu os conceitos de intervenção e ação direta, assim como aprofundou os cruzamentos entre arte, política e educação. Em 2006, o Rafael migrou para São Paulo, onde estudou com o coletivo PI, Política do Impossível, e se juntou desde esse tempo aí com seu atual coletivo, que é o Contrafilé. E aí, Rafael, eu vou também apresentar um pouco o coletivo, né, que está aqui representado por você. O coletivo Contrafilé foi formado em São Paulo no ano de 2000, e é um coletivo de produção de arte e educação que tem como foco encontro com diferentes pessoas, grupos e comunidades, sempre sobre uma perspectiva cartográfica, tendo a escuta e a performatização de afetos e urgências como material principal de trabalho. Bom, gente, agradeço desde já, a palavra agora é com vocês. Boa conversa, estamos todos aqui atentas e atentos a vocês. José, a gente começa com você? Sim, pode ser. Vamos lá, vamos abrir os trabalhos aqui na sequência. Boa noite a todas, todos, todes. Gal, muito obrigado pelo convite. Realmente é um privilégio estar aqui dividindo esse espaço virtual com gente tão interessante, bacana e amigos, né? Porque temos aqui uma relação, Rafa, Aline e agora com você, que eu não te conhecia, mas já vi que podemos ter uma trajetória aí de amizade, com certeza. Muito bom isso. E como você disse na apresentação, eu tenho um trabalho de pesquisa a partir da abordagem de Reggio Emília, né? Deixa eu só aproveitar e dar um oi para o Paulo Britos, que está aqui. E nessa abordagem, eu acho que quando você traz aqui, eu vou pegar um gancho, né? Quando você diz aqui rigor, liberdade e experimentação, que é uma coisa que tem muita afinidade com essa abordagem, né? Quando a gente pensa de como que a arte e a cultura da infância ela é valorizada nessa cidade de Reggio Emília, que é uma cidade pequena no norte da Itália, para quem não conhece, e que ficou super famosa nos anos 70, mais ou menos, mais para os anos 80, quando isso começou a repercutir pelo mundo inteiro, principalmente por causa de iniciativa de Loris Malaguzzi, que traz a arte e o papel do atelierista, né, que não como arte educador, mas o atelierista para as escolas, né, para justamente construir um contraponto com a pedagogia, né? Então, como é que a arte poderia problematizar a pedagogia e como que a pedagogia também problematizaria a arte, e nisso criou-se um pensamento, um modo, né, de agir com rigor, liberdade e experimentação dentro dos ateliês com as crianças de 0 a 6 anos, né, que era essa, vamos dizer assim, a iniciativa que ele trouxe.
né? Esse diferencial. Bom, a princípio, eu estou pensando aqui em várias coisas que a gente poderia fazer esse estreitamento entre o tema e a abordagem com a Amilcar, etc. Mas principalmente porque esse lugar que Loris traz para a escola, que não se confina apenas num espaço restrito físico, né? Mas é um estado de ateliê que transcende toda essa parte de uma sala de aula ou coisas assim, né? Porque ele é um espaço e tempo de criação que acontece numa dimensão do inventivo, né? Então, como que a gente pode pensar a escola como um espaço de ateliê, não só para produzir arte, mas para ser inventiva e exercer toda essa parte de criação, né? Principalmente sob o ponto de vista da criança, né? Dessa criança pequena, da criança ainda não alfabetizada, e de que modo que nós adultos, né, podemos nos aproximar da cultura da infância, né? E não simplesmente trazer a criança se aproximar de nós, né? Mas como que nós nos aproximamos das crianças sob o ponto de vista delas, né? E acho que essa é que é a grande mudança, né? E que ele, enfim, esse papel do atelierista tem uma importância enorme porque vai se reinventar também o que é linguagem, né? Dentro desses espaços, que materiais e materialidades que se trabalham para que as crianças possam expressar o que pensam, né? E não simplesmente reproduzir aquilo que os adultos já reconhecem, né? Mas como que elas apresentam o mundo sob o ponto de vista delas. Acho que é por aí que eu consigo estabelecer algumas coisas, mas depois no bate-papo a gente vai criando outras conexões por aqui. José, vamos ver a sua apresentação? Pode ser, pode ser. Vou compartilhar então aqui Tá. com vocês a tela. Aí. Bom, aqui só para a gente situar um pouco, né, no mapa, localizar um pouco nesse planeta, onde é que ela está, né? Então, Reggio Emília está ali no norte da Itália, é uma cidade bem pequena, ela tem mais ou menos 171 mil habitantes, né? Que agora esse número não está atualizado aqui, mas fica bem nesse lugar, perto de Bolonha e Milão, enfim, fica bem nesse meio do país, né? Bom, aqui eu já trago logo de cara que o que é essa participação das crianças nesse espaço público, né, da cidade. Então, aqui é um ciparo, essa cortina, né, que se utiliza nos espaços, no teatro, e esse é o Teatro Municipal da cidade. E as crianças aqui produziram essa pintura nesse cipário, né? Quer dizer, porque era uma forma de trazer esse ponto de vista das crianças, como eu estava dizendo até então, né? Dentro desse espaço público, né? Então, você vê que importância que isso vai tendo na cidade, né? Essas marcas que essas crianças vão deixando. E esse daqui é um evento que se chama Radio Narra, que acontece anualmente, né? É um fim de semana, onde as pessoas se reúnem nos lugares públicos e tem várias situações acontecendo com contações de história, né? E essas contações de histórias elas se dão por os próprios pais que se voluntariam para fazer esses eventos, como também tem atores e pessoas profissionais da área para atuarem também junto a esse evento. Mas é interessante porque a cidade toda ela fica ocupada por narrações de histórias, né? Então, cada cantinho tem uma narração que está ali acontecendo, né? E também dentro desse evento tem a tal da Noite dos Contos, né? Que é a Notte dei Racconti, que acontece mundialmente. Então, é assim,
é um momento em que Reggio Emília convida outros países, outros lugares, né, na determinada hora, ali, né, às 21 horas no dia tal, para que todo mundo apague as luzes e acenda uma vela ou desliga o computador e tal, e começa a contar uma história. E aí tem a iniciativa também de você registrar isso que você fez e depois compartilha-se no Facebook, em outras páginas aí de redes sociais, né? Assim como também tem telões em determinados pontos da cidade que ficam ali mostrando como é que é essa contação de histórias em outras culturas, né? E é interessante porque assim não importa a língua, né? Porque não é essa a questão. A questão é essa atitude mesmo de, de narrar, né? Quer dizer, isso é muito interessante nesse. Aqui é um exemplo, né, que acontece dentro do próprio daquele teatro, né? Então assim, aqui é uma atriz, uma contadora de história, enfim, que então as pessoas iam lá, entravam nesses como é que chama isso daqui? Nos balcões, enfim, eu não sei o nome agora, me fugiu. E aí sempre tinha alguém lá contando uma história, né? Então você circulava e ouvia as histórias. Os camarotes. Fala, fala. O que é, Paulo? Fala. Camarotes. Camarotes, obrigado. Fugiu a palavra. Isso aí, camarotes. Aqui é um outro exemplo também que eu acho genial, que é um guia da cidade que foi feito sob o ponto de vista das crianças também, quer dizer, as crianças problematizaram o seguinte, como é que uma criança estrangeira vem para a nossa cidade, como é que ela vai saber o que é importante visitar na cidade? Então, é um guia que tem nas livrarias, que você pega, assim, esse guia tem, enfim, uns pontos turísticos de informação também rola isso aqui, mas é um livrão, assim, um negócio incrível, com todos esses desenhos e tal, e contando dos costumes e como é que é viver em Reggio Emília, né? Aqui é um outro projeto também de intervenção no jardim público que tem lá, com as crianças bem pequenas. Aqui já são as crianças de 2, 3 anos que fizeram esse projeto de intervenção, né, no próprio jardim, e tudo isso também se transforma numa documentação que é numa publicação que também você tem acesso a esses projetos, né? Esse outro aqui, que é a partir do tema eram bicicletas, né? Porque a bicicleta na cidade é muito importante, é um dos meios de locomoção mais utilizados lá. E aí a proposta era justamente utilizar objetos, que depois eu vou entrar de onde vêm esses objetos mais para frente, mas assim, eram objetos do cotidiano, enfim, de materiais de reciclagem, que eles eram escaneados e depois eram montados numa colagem eletrônica até formar uma bicicleta. Então, o desafio dessas crianças era de montar bicicletas a partir desses materiais. Esse trabalho foi depois reproduzido em grandes painéis, né, e foi espalhado pela cidade, principalmente nesse local que é uma passagem embaixo da linha do trem, que é onde as bicicletas circulam, ou seja, isso aí é permanente, tá? Isso aí existe, está lá até hoje e a ideia é ficar lá mesmo. E aqui que é o Remida, né? Que é um centro de reciclagem que, na verdade, eles se organizam para pegar os refugos das indústrias, por exemplo, e trazem para esse centro, né? E eles organizam, como vocês podem ver aqui, de uma maneira super estética, né? Esses materiais e dividindo pelas qualidades da materialidade. E aí eles incentivam os projetos que as escolas podem levar para lá, e aí eles orientam, fazem formação com a população, com os profissionais da educação, e oficinas com crianças, ateliês abertos, enfim. Tem sempre um movimento ali que acontece no Remida. E aí tem um dia também especial que é promovido pelo Remida, né, que é uma grande feira que acontece de trocas trocas, né? Trocas de materiais e de reciclagens e etc. E que tem envolvimento também com artistas, performances, e aí eles criam instalações e que são convidados e a cidade inteira
acaba sendo transformada por por essas intervenções, né? Então, é um espaço público, um espaço ativo culturalmente, onde a presença da criança, nesse caso aqui também, no Remida Day, enfim, tem muitas coisas que as crianças produzem e trazem para esse espaço, né? Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês agora rapidamente, só para vocês terem uma ideia de que movimento é esse que acontece nessa cidade, né? Acho que era Que isso. lindo, José. Obrigada. Eu que agradeço. Bom, agora eu acho que a gente pode passar a palavra para o Rafael Leona para contar um pouquinho sobre as ações do Contrafilé. Pode ser, Rafael? Claro, claro. Também queria agradecer muito a presença aqui de todo mundo, o convite para poder estar juntos. Apesar de muito puxada a vida, é muito legal poder ter esses momentos para a gente se encontrar e se conectar com as coisas importantes, né? Quero dizer, assim, importante no sentido de estar vivos, né? De estar aqui, podendo nos olhar, podendo trazer coisas e comentar. Muito legal, José. Já tenho aí uma pergunta que já apareceu para mim, que é uma coisa que sempre queria saber da região, Emília, da região e tudo. Depois eu vou fazer. Não vou começar te perguntando, porque senão vou te devolver a bola muito rápido, mas já eu guardo essa pergunta. Então, eu vou contar um pouquinho brevemente também, contar assim que como o que José está trazendo para a gente, também a produção que eu vou mostrar agora, são processos muito longos. E que contextualizar um desses processos é difícil, assim, contextualizar rapidamente. Então, vou dar umas pinceladas e depois a gente vai recuperando. Porque assim como lá na Itália, como esse processo que o José está trazendo para a gente, um processo histórico, né, que está ligado a um evento incluso, né, tem a questão com a guerra, e os processos que eu vou trazer, o grupo Contrafilé e o grupo anterior onde eu trabalhava, o CAC, também se relacionam com processos históricos e sociais. Então, quando você vai mexer com uma obra, ou parte desse processo vai virar obra, a contextualização desse trabalho fica uma coisa muito árdua, né? Porque você tem que situar, nós estamos falando de eventos de 20, 30 anos atrás, aí trazer o contexto de como que isso era emocionalmente, aí a gente vai ficar 2 dias. Então, vou passar meio rapidinho pelos trabalhos, e aí depois, dentro do possível, a gente vai aprofundando e vai entrando nos assuntos. Então, primeiro contar que eu tenho esse sotaque assim porque venho da Argentina e vocês sabem, quem tem aqui amigos argentinos, que a menos que seja um actor ou um músico, a gente não perde esse sotaque, a gente mantém desse jeito assim mesmo. E lá na Argentina eu comecei a trabalhar com o GAC, que é o Grupo de Arte Callejero, que era um grupo muito politizado. A gente começa a mexer com as questões de direitos humanos e a mapear a cidade. Estou trazendo esse grupo, primeiro, já chego no Contrafilé, porque um grupo, eu cheguei aqui através do meu grupo da Argentina, do GAC, que era parceiro do Contrafilé, logo que o Contrafilé se monta, e que vários grupos aqui em São Paulo aparecem. Aí, só para assim, entrar um pouquinho em que é essa história dos grupos, é um movimento que começa a surgir em meados dos anos 90, ligado muito aos processos do neoliberalismo mundial e aos processos de globalização. Era um momento também onde o exército zapatista em México estava ocupando por primeira vez a selva lacandona e se fazendo presente, e era uma ocupação guerrilheira mais pacífica, no sentido de que não estavam aí para atirar, era não violenta, armados, mas não violenta, era toda uma coisa meio esquisita para quem estava observando e vivenciando isso no momento, mas apresentava uma outra possibilidade de construir territórios autônomos e política e também uma estética. E só para contextualizar um pouco, porque quando a gente foi se conhecendo, eu consegui conhecer o Contrafilé e comecei a viajar um pouco em diferentes encontros, a gente descobriu que nos meados dos anos 90 surgiram coletivos de arte no mundo todo. E quando falo mundo todo, é África, é Ásia, Europa, Estados Unidos. Então foi uma coisa para quando a gente foi se descobrindo muito forte. E a relação, algumas coisas vinculavam esses coletivos, e aí já estou falando também do próprio Contrafilé, que era uma coisa de você juntar entre pessoas que vinham de diferentes áreas, nem todo mundo vinha das artes, nem queria ser artista, mas sim estavam começando a entender que o processo criativo era importante para habitar o mundo,
para estar juntos, para poder criar, às vezes, coisas muito conceituais, às vezes imagens mesmo, às vezes trabalhos performáticos, e esses coletivos vão sendo conformados assim. O Contrafilé tem, porque hoje em dia está um pouquinho mais reduzido, mas tinha, sei lá, uma geógrafa, uma cientista social, um alpinista, que depois virou fotógrafo, mas em princípio era um alpinista, eu que na época era cenógrafo e vinha mais ligado às artes, mas era mais cenógrafo, e aí sim tínhamos uma artista, uma estudante de artes no grupo, né? Isso para dar um pouco de conta do Contrafilé, mas também, em geral, do que estava acontecendo com esses coletivos. E uma outra característica era a questão de tentar se afastar do que no momento a gente era muito jovem e muito revoltado com tudo o que podia ser uma instituição. Depois a gente foi entendendo que as instituições, na verdade, eram muito interessantes e que eram feitas por pessoas e que havia um trabalho a ser feito dentro das instituições, mas nesse primeiro momento era quebrar com essa instituição da arte no sentido formal e ocupar a rua como um espaço de produção de arte. E ocupar o espaço público, estar presente no espaço público sem esperar que um galerista pegue tua obra e ela se transforma em conhecida, ou que alguém te convide para colocar uma obra em algum lugar. Era ocupar o espaço para colocar obra no espaço. E nesse gesto, a gente foi descobrindo os limites da cidade, né? Até que ponto aquilo que você pensava que era proibido, você na verdade conseguia fazer, até que ponto que você achava que uma coisa era uma transgressão, você depois via que não era, não transgredia, o espaço público estava preparado para receber, em que momento você realmente conseguia uma transgressão forte no espaço, e muitas vezes como isso aparecia. Como aparecia assim para as pessoas, né? Muitas vezes como obra, mas muitas vezes não era entendido como obra. E aos poucos a gente foi vendo um movimento engraçado da instituição do mundo da arte virar para essas produções, né? E a gente foi entendendo um pouco, por um lado, processos de cooptação, certo, de apropriação aí desses processos para virar também mercadoria dentro da produção, mas por outro lado a gente descobriu que lá tinha um monte de gente muito interessante e recursos para produzir. E que isso não necessariamente ia limitar a criatividade, ou não necessariamente ia limitar a capacidade de ação. Ao contrário, podia ser muito potente essa relação entre quem estava produzindo por fora das instituições e quem, de repente, entendia que dentro das instituições tinha essa capacidade, né, de potencializar o trabalho. Ok. E aí, quando eu vim para o Brasil, me junto com o Contrafilé, isso foi no ano, foi 2006, mas a relação começa antes, começa com um trabalho em 2004, que eu venho para aqui, a gente vem com o GAC, que é esse grupo para aqui, a gente começa a relação. E acho que eu vou mostrar um pouquinho de imagens para que não fique tão abstrato. Rapidinho. Peraí que nós venhamos aqui. Só um segundo, que eu vou mostrar primeiro outra coisa. Só um segundo. Aqui. E esse foi um dos primeiros trabalhos onde eu trabalhei com o Contrafilé, que é essa produção de um monumento público, né, de instalar um monumento público, e o monumento está aparecendo para todo mundo, né, gente? Está apresentando, quem não conhece bem a plataforma, ok, perfeito. Que era esse monumento à catraca invisível, né, pensando nos processos de limitação do espaço público, era um momento onde a gente estava discutindo a circulação, né, a questão da proxêmica, então de como você se circula, quanto que você tem de liberdade para circular por um espaço público e o que isso te permite como construção de um mapa não só geográfico, como também conceitual, de que representação você tem do lugar onde você vive. E aí a gente começou a ver entre esses fluxos, até onde você está permitido de entrar e até onde não. E a catraca, claro, em São Paulo e em Brasil é uma coisa muito forte, né? Hoje em dia está super trilhada, teve aí, depois a catraca vai, nesse mesmo momento o movimento secundarista já estava pegando a catraca do passe livre, já estava tendo umas relações que estavam acontecendo em paralelo, né? E claro, também, e aí tem a ver com essa questão das instituições, a gente foi reconhecer esses paralelismos um tempo depois. Durante muito tempo, cada um pensava que era originário de uma construção, e depois você vai descobrir que várias pessoas estavam trabalhando com o mesmo. E aí vem uma questão que era entender
os eventos sociais como eventos que aconteciam também dentro da gente. E aí vem toda essa discussão sobre a formação da subjetividade. E vem toda essa relação também, que a gente tem um largo percurso aí com a Sueli Holnick, de entrar nos processos de estudo de subjetivação e como que isso se vai dando, de entender a cidade também como formadora dessa subjetividade. E no momento que a gente dá esse passo, a gente entende que tem uma luta a ser desenvolvida no espaço público. Porque hasta aí a gente entendia que o espaço público, o espaço em geral, era um suporte mais. Era como se a gente estivesse transportando da pintura, do cavalete, da pedra, de mármore para a cidade. A gente entendia a cidade como um suporte. E depois a gente foi entendendo que não, que a cidade não era um suporte, que a cidade era uma situação viva de intercâmbio de relações. E que, na verdade, era um lugar onde a gente precisava habitar para produzir. E aí tem uma coisa do David Herbert, que a gente gostava muito, do geógrafo, que ele vai falar que a acessibilidade não é você... Sim, claro, também a acessibilidade dá acesso na cidade. Mas ele vai falar acessibilidade, na verdade, é você ter a possibilidade de transformar a cidade, de construir cidade. E aí começa para a gente um clique em relação a essa história, se era um suporte ou não era um suporte, a gente começa a entender que não, que na verdade a luta é pela construção da cidade, pela construção do espaço público. E como que esse espaço público vai se dar? Ok, aqui tem da Catraca mil coisas, é um trabalho que ele vai longe, né? Que ele vai... O Laerte recupera, isso depois a gente pode abrir um pouquinho mais, mas o Laerte recupera personagem. Aí, na verdade, o trabalho, como todos esses trabalhos de intervenção, ele vai para a rua sem assinatura. Então, ele fica lá no Largo de Aroche durante mais de 2 meses, parado, sem que ninguém perceba que tinha lá em cima de um pedestal tinha uma catraca, porque ele tinha placa oficial, tudo, né? Aí ele, até que um jornalista pega e começa a falar muito do vandalismo, de quem tinha roubado, né? Porque as catracas, essa que está aí, esse tipo de modelos, são oficiais, então elas têm número de série, elas pertencem a diferentes lugares do estado, né? Então tinha todo um problema de onde essa catraca tinha saído. Aí, enfim, aí vai longe, aí ela vira vestibular, né? Que é uma das coisas assim muito legais que aparecem com esse trabalho, que ela vira... eu não sei por que está saindo agora, mas tudo bem. Ela vira prova do vestibular e aí tem um monte de gente que vai escrever sobre essa aqui está a prova. Ela vira prova e aí tem toda uma história com o movimento secundarista, porque o movimento vai falar, mas na verdade a FUVESP que é a grande catraca do país, e aí vai longe, né? Mas a gente não vai entrar nisso, senão a gente não consegue sair. Ok, acho que por agora pode ser por aí, gente. Depois ampliamos, senão eu vou me empolgar e a gente vai usar uma meia hora. Mas só para falar que o Contrafilé começou então naquela época, né? E ele continua a trabalhar, a gente continua trabalhando, tentando ir nos transformando, né? À medida que passa o tempo. Tem uma questão muito importante para o grupo estar vivo, que é o grupo não se plantear como um grupo. Tinha uma coisa que a gente discutia muito, né, que os psicólogos falavam para a gente, olha, muito legal isso dos grupos de arte, mas os grupos só existem por tarefa. Eles são feitos para produzir uma tarefa. E depois o grupo, na verdade, acaba perdendo o sentido. E eu lembro que na época a gente falava, peraí, tem uma coisa esquisita, né? Porque então isso, na verdade, está falando para mim que uma comunidade não tem sentido de existir, que não pode ser considerado um grupo, uma comunidade. A gente começava a lutar. E uma coisa que a gente se planteou desde sempre como Contrafilé foi: a gente não tem uma tarefa a ser realizada, não tem um lugar aonde a gente chegar. A gente tem uma existência. E essa luta assim, pelo espaço público, por melhorar a vida, por alcançar um lugar onde a gente não tem fim. Não é uma militância que tem fim, que você amanhã faz uma revolução e pronto, já você chegou num lugar. Mesmo que você faça, a gente sabe, os países, os lugares que conseguiram fazer uma revolução e mudar, ou continuavam se reinventando ou morriam. Então, essa história de entender que, na verdade, o Contrafilé é um estado que a gente assumiu e ele vai indo. Então, às vezes, passam 2 anos que não tem um trabalho. Tem um estar, tem um segurar, um habitar, e ele está aí produzindo. Então, aqui tem uma outra obra, só para ver um pouquinho de imagem de outras coisas. Só um segundo.
Aqui está a Batalha do Vivo, depois a gente pode ver um pouquinho que vai pegar a ocupação secundarista como eixo de trabalho, mas depois a gente pode ir abrindo à medida a conversa vai já desenrolando, né? Senão, gente, eu não paro mais com isso aqui. Obrigada, Rafael. Nada. Muito legal. Bom, eu queria agradecer também o convite, eu ainda não tive essa oportunidade de agradecer por a gente estar aqui junto. Eu preparei algumas coisas, enfim, para a gente tentar começar a estabelecer mais uma conversa, mas eu acho que, enfim, já tem coisas que os nossos convidados, eles também querem perguntar entre si. Mas, enfim, vou começar, tá? Daqui a pouco eu passo a bola para vocês. Então, enfim, um pouco para a gente tentar pensar algumas relações, né, com essa exposição super importante que está no MUBI, tão representativa da obra do Amilcar. Eu vou tentar aqui traçar alguns paralelos ou alguns pontos para a gente poder pensar juntos. Então, José, a primeira questão que eu um pouco preparei, eu vou ler, tá? O Amilcar trabalha a partir de insumos e materiais planos, bidimensionais, a chapa de aço, cortem, o papel, a tela. Utiliza-se fundamentalmente da linha em contraposição à mancha, como desenho que constrói as formas. Linha certeira, linha navalha, linha visível ou linha fresta. Linha que marca o papel e também separa. Cinde o aço em cortes e depois dobras, tornando a matéria tridimensionalidade. Ou, nas palavras do artista, de acordo com a curadora da exposição Gauciane Neves, uma das curadoras, é como opera o nascer da terceira dimensão. Escultura-desenho, entremeada de desenho-escultura. Nas telas, as pinceladas à brocha, vassoura, instrumentos gráficos pictóricos que o artista utilizava, parecem ter essa mesma projeção no espaço que o desenho. São como manchas gráficas, como cheios e vazios, também análogas ao pensamento da reforma gráfica do Jornal do Brasil, que o artista realizou. Dessa maneira, todas as operações do Amilcar, embora experimentais, diversas e singulares, talvez sejam em suma um rastro ou o exercício inesgotável de uma imagem-pensamento, de agenciamentos diversos da experiência de estar no mundo. A partir dessa multiplicidade de experimentações em diversas linguagens e ações que engendram a obra de Amilcar, queria propor uma conversa sobre isso que você coloca, José, sobre a escola ser como um viveiro, e aí tem uma citação aqui que vem da dissertação de mestrado do José, ele vai citar a educadora de Reggio Emilia Veavec. É educadora ou é atelierista? Atelierista. Que é o seguinte: então, sobre a escola ser como um viveiro de propostas de aprendizagem que insistem em não dividir o mundo em categorias de pensamento, mais ou menos rígidas, mas, ao contrário, que busquem conexões, alianças e solidariedade entre diferentes categorias, linguagens e materiais. Enfim, não sei se é bem uma pergunta, mas eu fiquei pensando nessa questão da diversidade, né? dessa potência da investigação, na verdade, do trânsito entre as linguagens, né? De como isso alimenta esse estado de ateliê, né? Que você comentou, que acho que é tão lindo, assim, que transborda os limites físicos da escola ou do próprio ateliê, que vai na cidade, que é uma vivência, enfim, em si. Ai, que ótimo! Acho muito legal. Nós temos quantos dias? 5 dias, né? Não, estou brincando. Olha, Aline, eu acho incrível você trazer até esse trecho da Veavec.
tem a ver um pouco com o que eu estava dizendo logo de início, né? Esse papel do atelierista, que é um papel muito diferenciado do que a gente conhece nas escolas, né? Assim, normalmente, e que tem a ver com esse estado de ateliê, porque o atelierista é que provoca esse estado para que esse estado aconteça. Ele não é o que faz acontecer, mas ele provoca o acontecimento desse estado. Isso é importante que a gente coloque, porque senão parece que é o atelierista que conduz, não conduz nada, ele fica ali provocando, criando situações para que o estado de ateliê aconteça, né? Acho que isso já tem um grande diferencial. Bom, quanto é preciso dizer também que o Loris Malaguzzi, por exemplo, quando ele traz essa figura do atelierista, ele também cria uma metáfora, né, para um pensamento dele, até para justificar por que isso, né, por que trazer um atelierista, que é o poema que ele escreveu sobre as 100 linguagens, né? Que num dos trechos lá no final ele conclui que assim, que as crianças elas são dotadas dessas 100 linguagens, elas se utilizam das 100 linguagens, só que os adultos roubam-lhe 99. Mas a criança diz, não, mas o 100 existe, o 100 é isso aí. Elas persistem, insistem e derrubam, desbancam qualquer restrição que o adulto imponha, né? Então, eu acho que assim, eu faria uma associação assim interessante, porque são 100 linguagens, mas são linguagens que se cria, são linguagens que não é que estão aí já colocadas, né? Mas por quê? Porque as crianças elas têm essa habilidade de transformar os signos e criar sua própria gramática daquela linguagem, por isso que é linguagem, né? Então, assim, tudo bem que o desenho, por exemplo, se a gente pensar como uma linguagem, ele tem os seus signos, mas a criança, ela consegue pegar esses signos e criar uma outra coisa, uma coisa singular, que tem a ver com isso, muito singular, muito diversificada, né? Muito pessoal, porque a linguagem é um meio para que ela realize o seu desejo de expressar, e não simplesmente para simplesmente fazer um desenho. Não é isso. Mas ela entende que o grafismo, né, a linguagem gráfica, ela pode ser uma potência para gerar uma expressão, e isso que é entrar na gramática dessa linguagem. É nesse sentido, né? Então, eu costumo fazer uma tríade aqui, sabe? Que eu coloco assim, criança, artista e filósofo como algo muito parecido. Parece que tem ali uma conexão entre esses três, essas três possibilidades de estar no mundo, né? Porque eu acho que os três, né, tanto a criança, o artista e o filósofo, eles partem desse curiosear o mundo. O mundo é um lugar curioso, se transforma em algo curioso, né? Mas é um mundo curioso não para decifrá-lo, não simplesmente para entendê-lo, né? Mas justamente para desmanchá-lo, né? A ponto de poder inventar outras possibilidades para outros mundos. Então, eu acho que, para mim, essa tríade funciona muito bem, por isso que a filosofia, a arte e a infância, elas têm algo ali que conversam, né? E que lindo seria se todas as escolas de educação infantil pudessem, é, é, enfim, se envolver com isso, né? E ver a potência que isso tem, né? Na aprendizagem. Então, sei lá, pegando um exemplo aqui, Aline, que, por exemplo, do Amilcar, né? Quando ele pega a vassoura e a vassoura se transforma num instrumento para que o desejo dele de grafar aquilo, né? Então, ou seja, o signo vassoura virou outra coisa, que não é nem mais vassoura e não é pincel, é outra coisa. É o modo de que ele achou de poder expressar aquilo que ele estava desejando, né? Então, eu penso um pouco que a criança é isso, entendeu? Que quando você dá para ela um instrumento, uma ferramenta, um material, uma materialidade
interessante, ela consegue se relacionar com isso, sabe? Com a potência daquilo e com a vontade de se expressar. Falando de crianças pequenas que ainda não estão naquela fase do desenho estereotipado, etc, etc, né? Quer dizer, um pouco anterior. Estou falando de educação infantil, justamente por isso, né? Então, eu acho que a Vera Weck, né, quando ela propõe essa questão das conexões e entre linguagem, material, materialidade, desejo de expressão, ensino-aprendizagem, ou seja, ela tem uma coisa muito interessante que ela diz assim, que cognição sem emoção é um pensamento parcial só. Ou seja, quando você junta as duas coisas, conhecimento com emoção, é que a coisa faz sentido mesmo, é que aí você aprende as coisas como porque elas te afetam, né? Aí vamos falar um pouco disso, né? Quer dizer, é o que me afeta, o que eu percebo desse afeto e o que esse afeto me faz perceber do mundo. Ou seja, é uma troca constante e eu acho que tem a ver com o que o Rafa trouxe aqui, né? Que não temos lugar para chegar, mas somos uma existência. É exatamente isso. Quer dizer, é a criança na sua cultura da infância existindo como tal e não prepará-la para ser um adulto, né? Ou para que ela se expresse como um adulto. Por isso que é como nós adultos nos aproximamos da cultura da infância e a arte, a filosofia, penso eu, que é algo que nos faz chegar mais perto delas, né? Na minha opinião. E aí eu estou colocando assim, não é à toa que eu estou estudando análise, psicanálise, porque eu também estou colocando o analista como esse lugar também. Quer dizer, então eu acrescentaria criança, artista, filósofo e analista. Entraria nesse jogo também. Enfim, então essas múltiplas formas e múltiplas linguagens e as suas materialidades, né? Porque cada um tem uma materialidade para se relacionar com o mundo, né? E materialização também, né? Não só a materialidade que se utiliza, mas como materializa também os seus pensamentos. Então, é um pouco por aí. Falei demais, né? Demorei muito aqui. Imagina, muito bom escutar. Acho que eu vou emendar, então, aqui com uma questão para o contrafilé, para o Rafael. Tem um trabalho que eu acho que é muito importante, enfim, que vocês fizeram, que é o Estatuto do Testemunho, né, um trabalho de 2009, e pegando um pouco o gancho da fala do José, uma das, enfim, numa parte do Estatuto, diz assim, o testemunho parte da premissa de que cada ser é uma escola. Depois tem outra parte que diz assim, o testemunho atualiza o presente, o testemunho é prova da complexidade, tentativa de dar sentido ao que passamos e de modo de nos escutar falando. O testemunho permite uma escuta que se traduz em arte. Eu peguei aqui alguns trechinhos, enfim, um pouco recortados, mas gostaria, enfim, que você, se você pudesse comentar um pouco sobre esse trabalho. Claro, um prazer poder falar um pouco desse trabalho. Você ia falando e foi voltando para mim. Esse trabalho a gente fez com a Ana Pato para o SESC, a Ana Pato era curadora. Fizemos para o SESC um pouco antes de começar a pandemia, então foi umas últimas incursões urbanas que a gente conseguiu fazer com tranquilidade. E é um trabalho que foi muito forte, porque é um trabalho que vai falar sobre a ditadura brasileira, em um contexto muito adverso, pelo começo do governo de Bolsonaro, e o SESC estava sendo acosado por uma sombra muito forte de fechamento de espaços, de tirar recursos. Então foi um momento muito tenso para produzir. Eu já tinha passado por momentos muito tensos com a abertura democrática na Argentina e produzir obra
com esse coletivo H, que a gente fez muita obra relacionada ao processo ditatorial, em momentos nos quais eram com governos adversos, e uma situação muito ruim, porque veio fantasmas da repressão imediatamente, né? E esses fantasmas estão bastante vivos. Então é uma coisa que mexe muito com o corpo, né? Você sente na hora no corpo toda aquela história, todo aquele relato vai vindo para cima do corpo, né? Então a gente teve que fazer um esforço muito grande com todos os artistas e artistas que estavam participando, com a Ana Pato, por segurar esse espaço, um espaço de fala, um espaço de encontro. E o testemunho, na verdade, na obra do Contrafilé, temos que entender assim, o processo do Contrafilé é uma obra, na verdade não tem trabalhos separados, né? Quando você pega o processo todo, a obra do grupo, é o processo, a construção desse processo que é a obra. Então, a obra é um evento na rua, é um cartaz, mas também é um encontro, também é uma conversa, também é uma coisa que outra pessoa foi fazer em outro lugar com esse trabalho. E aí vem uma coisa assim, na base do testemunho, na verdade, o testemunho a gente chega muito nesse lugar, porque a gente foi a trabalhar com o arquivo de testemunhos lá do Centro da Memória de São Paulo, lá no DOPS. E a gente foi a trabalhar com os testemunhos vivos, com as pessoas que testemunharam lá e que gravaram seus testemunhos dentro do arquivo que tem lá no Centro da Memória. Mas, assim, na verdade, foi um momento assim muito importante onde a gente conseguiu conceitualizar a ideia do testemunho. E, na verdade, a gente já vinha com toda essa questão, tanto no trabalho com os secundaristas, então a questão de você abrir um espaço, e aí acho que a tua pergunta estava se tendo um pouco nessa situação, de você criar um espaço, e esse espaço ser um espaço criativo. E esse espaço criativo no estado do corpo, um estado de escuta, um estado de fala, né? Porque o testemunho vai falar, vai relatar, mas sobretudo no exercício de escuta. Então, essa obra do testemunho, como muitos outros momentos do grupo, na verdade, era simplesmente você preparar o espaço para a escuta. Que é uma coisa assim, você fala, tá bom, vamos escutar, tá bom, ok, mas você está escutando. Como você está escutando? Como está tu corpo? Tu corpo está aberto, de verdade, para a escuta? O lugar está preparado para essa escuta? O espaço está preparado? A mesa tem um chá para tomar, para você conseguir se concentrar e escutar? Tem um tempo de silêncio entre uma fala e outra? Então, e aí mexia, a gente estava também com um grupo de psicólogos, também, né? Você foi falando, eu fui lembrado, né? Quando eu falei, tá bom, vamos para lá. No sentido de essa escuta que ela, por um lado, vira cura, no sentido de você poder falar aquilo, né? Quando o testemunho traz, é um momento quando o testemunho traz sua fala, ou a testemunha, claro, quando isso vem, aí vem todo um processo que vai passar pela cura, pela criação, pela restabelecer um passado que está presente, que ele está vivo, ao mesmo tempo que você está numa reparação de essa pessoa conseguir pôr para fora aquilo que foi muito mais que ela, que está trazendo aí no seu testemunho um processo social que passou por cima do seu corpo, mas as marcas estão no corpo. E ao mesmo tempo um momento criativo, porque você está abrindo as portas no momento que você está curando o corpo, que você está curando esse momento, que você está possibilitando a escuta, você está criando aí um novo tempo, está criando aí um espaço, está abrindo um espaço. Então tem uma relação aí entre o que você está recebendo, né, no momento que a testemunha está falando. E a testemunha vira escola no sentido de que o espaço inteiro, né, ela consigue colocar no lugar histórico, no tempo histórico, e ela consegue esse lugar que a gente vai reconhecer como escola no sentido de co-criatividade, de coprodução, que é a escola antiga, na verdade, né? Voltar para a árvore. Aí tem aquele outro trabalho que é a escola árvore, o trabalho que fizemos junto com o José, com os secundaristas, que é a situação de você sentar em uma mesa e estar juntos realmente abertos a criar e a produzir. E aí o contrafilé vai perdendo controle dessas situações. Não é que o contrafilé fica controlando, que
que é especificamente um organizador do espaço. Claro que nosso trabalho, nosso barato, é ir atrás de criar condições para que isso aconteça, mas não necessariamente controlar o processo. O processo vai ganhando umas pernas que, sei lá, você pega Parque para Brincar e Pensar, que é um trabalho feito lá em Jardim Miriam. Se você vai lá para a comunidade e pergunta quem que fez esse trabalho, fala, gente, não vai falar que Contrafilé fez esse trabalho. Também nem lembrem que é o Contrafilé, tipo, lembrem de mim não, nem sequer, da Cibele, da Joana, também, que são companheiros do grupo, também falam, Joana, é muito legal. Então, quero dizer, tem aí uma questão de criar um ambiente onde permita vir a coisa e essa coisa entender como potente, como criativa. E um respeito muito forte pela abertura à fala, né, e à escuta. Deixa eu ver se consigo trazer. Acho que é isso, Aline. Não sei se você tinha pensado mais alguma coisa em Não, relação, queria replicar uma pergunta, apontar uma... Posso fazer uma intervenção aqui, um pode, gancho claro. com a Claro. fala do Rafa em relação à escuta, porque é interessante, em Red Emília, por exemplo, eles dizem, né, que eles atuam na pedagogia da escuta, né? Isso já é um princípio de lá, mas é interessante porque que tem a ver assim, é uma escuta interessada para aquilo que emerge, né? É, das e nas relações que estão ali acontecendo, das interações, dos agenciamentos, da utilização das linguagens, tudo aquilo que eu tinha falado anteriormente. Quer dizer, que é também algo que eu não conduzo, não controlo, né? Mas eu estou lá quase como um guardião, justamente para evidenciar onde que está a potência do encontro, onde que está, e pegar essa potência do encontro e trazer e dar visibilidade. Olha, vamos por aqui, porque aqui parece-me que tem algo que nos diz que esse caminho pode ser interessante. Então, eu chamo isso de escuta nômade. Aí fui eu que pus esse nome. Para contrapor para uma escuta sedentária que só escuta aquele discurso da representatividade, sabe? Do tipo, criança de 3 anos só pode desenhar tal coisa, criança de 2 anos não figura, criança, sabe? É uma coisa tão absurda, tão já formatada, que aí eu trabalho na formação de professores, aí que está o gancho que eu queria também fazer, como uma clínica, justamente para isso, uma clínica no sentido da cura, da cura de si, sabe, de cuidar de si, de cuidar dessa escuta. Olha o que você está escutando dessa experiência com as crianças. Quer dizer, vamos abrir, vamos pensar num outro modo de escutar, né? Para além de reconhecer esse mundo que está todo aí representado. Aí, de novo, né? O artista, o filósofo, e aí entra o analista, com certeza. Era isso que queria. Muito legal. Demais. Sim, eu acho que é bem por aí mesmo. Eu acho que a questão que eu queria um pouco direcionar é essa, assim, da observação, da importância dessa escuta sensível, né, ao mesmo tempo que é crítica, e dessa proposição que reivindica uma maneira de estar, né, uma presença bastante ativa. Então, pensando também nas relações entre indivíduo e coletividade, né, entre estar ali e em relação, e com relação ao trabalho do testemunho, né, acho que tem uma coisa super importante, enfim, na nossa história, que foi um pouco essa revisão, né, dos arquivos, enfim, da ditadura militar, que acho que vocês, enfim, entraram bastante em contato, e tentar entender, então, um outro viés da história, uma outra história que foi contada, né? Um outro registro também dessa história. Eu acho que passava um pouco por aí. Perfeito, sim, totalmente. Só para contextualizar um pouquinho, que não sei se falei, mas essa obra era uma obra que estava lá no Sesc. Ai, fugiu o nome, bem quando eu ia falar, que chato. Lá aquele Sesc. Sesc 23, Obrigado, Belém? obrigado. Belém, Isso, Belém. Belém. Obrigado. Ah,
e a obra era uma mesa grande, uma mesa que vem da mesa lousa, que incluso José escreveu sobre essa mesa lá no outro trabalho. Aí a gente fez uma mesa redonda e foram 3 encontros onde viram 3 testemunhas de diferentes situações, de diferentes, uh, sei lá, lutas, podemos dizer, da época da ditadura, e foram 3 testemunhas que viram a testemunhar na mesa. Então, tinha um dia que as testemunhas vinham a testemunhar e as pessoas que estavam na mesa, que tinha gente, mas pessoas que se inscreviam para participar, iam registrando na mesa e o registro ficava de um encontro para outro, só para entender um pouco, era uma instalação que tinha lá, entre outras obras, só para entender para as pessoas que não conhecem. Tá? Bom, eu tinha uma pergunta sobre a dimensão, né, da escuta, mas eu acho que o José já comentou bastante. Depois talvez a gente possa retomar isso, mas acho que seria, eu tenho, enfim, mais uma outra, que é um pouco pensando em algumas coisas que você também já comentou, que eu acho que a gente pode falar mais um pouquinho sobre. Então, vamos lá, José. Partindo da concepção pedagógica, não sei se é certo chamar desse jeito, mas de homologia de processos, não sei se é exatamente uma concepção pedagógica ou é parte de um processo, na qual, enfim, muito brevemente, o educador e o educando se colocam ambos como sujeitos aprendizes em uma jornada de experiências e através das próprias experiências, se alimentando mutuamente desse processo e muitas vezes se confundindo nele e com ele na sua dissertação de mestrado, né, intitulada Cartografias para uma Educação Inventiva, que você defendeu na PUC em 2017, PUC São Paulo. Ao tecer relações a respeito dos múltiplos fazeres, você se coloca como um educador, artista, aprendiz. E agora também você colocou um outro... Analista. Analista, desculpa. Pode nos falar um pouco sobre como esses vários fazeres se relacionam na sua prática? Uau! É muito legal. Como eles se interligam, enfim. Não, acho legal até enfatizar que esse educador artista aprendiz, eu grafei ele tudo junto. Ele não é, quando eu escrevi na minha dissertação, ele não está separado, artista, vírgula, educador, vírgula, né? Era uma coisa só, porque é assim que eu me sinto, né? E é assim que eu escolhi me relacionar com esse universo da educação, né? Porque eu penso muito mais viver numa comunidade de aprendizagem do que alguma coisa como ensino e aprendizagem, né? Claro que se aprendemos é porque alguma coisa está nos ensinando, mas não necessariamente uma pessoa, não necessariamente um saber instituído, né? Mas todas as relações e conexões possíveis que eu posso estabelecer. E como todos esses agenciamentos que eu faço, quer dizer, a minha formação de artista, o meu interesse pela análise, a minha interesse pela filosofia, então, quer dizer, tudo isso junto, né? Isso está junto, não está separado. Agora vou pensar como educador, agora vou pensar como artista, agora eu vou pensar... Não, isso não existe, né? E quando a gente percebe, e se a percebe, né, diante disso tudo, dessa conexão que a gente estabelece, parece-me que eu me aproximo mais ainda dessa cultura da infância, que eu digo, porque a criança também não separa mundos, ela não separa as coisas assim categoricamente, né, por modos de pensar, em modos de sentir, em modos de agir no mundo. Quer dizer, ela é uma coisa mais íntegra nesse sentido de integrada, quero dizer, né, mais integrada, que não é assim, vamos dizer, tão dividida como a gente acabou sendo ensinado a nos dividir, né, nos nossos papéis e etc. Então, eu penso um pouco por aí, né, e
E isso não é uma condição, quer dizer, não é porque assim, então quer dizer que eu preciso estudar filosofia, tem que estudar análise, tem que... Absolutamente. É assim, é você descobrir as suas conexões, é você sacar que universos que você transita e como que você transforma isso justamente na sua produção de subjetividade. Você está produzindo subjetividade. E claro que se eu entro com isso numa formação, numa relação com as crianças, com professores, seja lá com quem for, vai fazer diferença. E assim, não é que eu quero ser diferente, de novo, mas conforme a gente entra, a diferença se produz, né? E essa diferença que se produz é o que o Rafa estava falando, totalmente fora do meu controle. Eu não tenho condição de dizer o que vai ser diferente. Não é isso, né? Mas é uma produção de diferença. E estar atento a essa produção da diferença e valorizar isso é justamente o ato criador, no meu ponto de vista, né? Que não sei se estou me enrolando muito, mas é porque é tão profundo esse assunto, esse modo, esse estado de ser, né? Que é um estado de ateliê também, porque não? E é muito interessante porque, discutindo também numa outra instância, um analista me disse assim, mas esse o estado de ateliê também é um estado de analista, né? Ou seja, também cria-se desmanchamentos de mundo para que outros mundos possam ser gerados, né? Então tem um pouco a ver com essa situação, né? Por isso que é um lugar de cocriação, porque assim, eu também eu sou co-criador de mim mesmo. Estabelecendo todas essas conexões, essas relações, né? Então, por que não? Vamos lá, vamos somar, vamos criar juntos muitas outras conexões. E é esse processo de desfragmentação, né? Que enfim, as crianças fazem tão bem, né? Um pouco é conseguir transcender esse lugar para conseguir refazer isso, né? É isso. Então, aí é que entra a clínica. A clínica entra nesse lugar, né? E é isso que o Rafael também estava trazendo, dessa escuta, enfim, é isso, né? É você romper com esse status quo que a gente acha que é o normal. Enfim. Claro. Bom, se vocês me permitem, então, eu vou voltar um pouquinho aqui para o Amilcar e para a exposição. Então, o curador, um dos curadores, né, o Pisnik, ele fala que as esculturas do Amilcar têm uma vocação pública, a de estar no espaço público, a de ocupar e se relacionar com o entorno, com a arquitetura, com as pessoas. E ainda o trabalho fricciona a resistência da matéria, a negociação das formas com o espaço físico, a busca de um equilíbrio, uma exatidão que torna as esculturas autoportantes, em um pensamento que nasce do desenho. E aí, eu fiquei, enfim, pensando um pouco, Rafa, todas essas reivindicações que estão, né, nessa compilação de problemáticas, enfim, sobre o nosso cenário da educação, enfim, e que vocês conseguem reunir, debater e trabalhar junto com os secundaristas, né, que estão lá na Batalha do Vivo, de 2016. Então, a Batalha do Vivo, né, ela reúne e articula registros sobre as diversas reivindicações dos estudantes secundaristas frente à proposição de um novo modelo estatal empobrecido de ensino. Há um embate acalorado sobre o direito a um ensino público de qualidade, não só a escola, mas também a cidade como espaço físico e vivo para se relacionar e experimentar modos de aprendizagem. Foram ações que ocorreram em uma mobilização nunca antes vista, que em atos de determinação e bravura tomaram as escolas e as ruas da cidade. Então, queria um pouco propor da gente pensar se você acha que é possível estabelecer relações entre algumas dessas ações e concepções com as proposições presentes na obra do Amilcar.
Ok, vou tentar. Vou trazer algumas coisas que eu pensei, mas tenho que aclarar que eu não sou um estudioso do Amilcar e deve ter aqui gente, incluso muito estudosa, e que mas eu vou falar o que eu consigo e você faz as relações boas, tá bom? Você traça aí as boas ideias, tá? Vou tentar pelo menos dar um passinho de aqui. Um, Primeiro, assim, falar que a Batalha do Vigo tem é um livro, né, que a gente produziu, era um espaço, dispositivo que tinha lá no MAM, um, e ele tinha uma possibilidade assim de criar um espaço para produção. Mas a obra não é a ocupação nas escolas. Né? A ocupação nas escolas é muito maior que isso e foi antes, incluso. A gente fez a partir da ocupação. E o que a gente tentou é ir produzindo um material que seja nosso. Eu falei no MASP, ficou na minha cabeça, é no MASP, gente, era no MASP. E o espaço que a gente criou, a gente foi convocado, aí, convidado a produzir uma obra para o espaço e a gente falou, olha, estão rolando as ocupações, a gente não tem condição nenhuma de criar uma obra que não seja um espaço para produzir apoiando ou trabalhando em função disso que está acontecendo. Era o que a gente estava muito mobilizado, né, por essa situação. E aí a obra se transformou num espaço dispositivo, aí sim o espaço entendido como um lugar dispositivo, como um lugar de acionar, porque era dentro do museu, então aí era sim fazer uso desse dispositivo para criar sobre o dispositivo, um sobredispositivo, digamos, ou um metadispositivo, e usar parte dos recursos para devolver para o movimento estudantil a sua produção. E não nossa produção também, claro, porque tem nossas marcas, tem nossas coisas, tem um monte de letra rosa dentro do livro, tem um monte de marca que a gente fez, mas o trabalho, na verdade, era do movimento secundarista. A gente convocou eles, tentou trazer, claro, na medida do possível, né, e nos acercar, fizemos alguns dos encontros foram feitos nas ocupações e demais. Então, sei lá, esse por um lado isso, aclarar isso de movida que não é que a gente tenha a pretensão de que nosso trabalho é ocupação secundarista. Né? Nosso trabalho é esse livro que tenta condensar um momento e criar situações para escuta e para a produção de conhecimento compartilhado. Aí que está a produção. Né? E aí pensando um pouco, não sei, eu tento pensar assim, as pouquinhas coisas que eu sei do Amilcar, e eu entendo que, sei lá, tem algumas coisas, né? Por um lado, essa questão da obra, quando vai para o espaço público, e ela só se completa com o outro, né? Ela não faz sentido sem o outro, sem a pessoa que participa dessa obra, que entra na obra. Então, conheço pouco das obras dele, mas tem aquelas obras de jogar pedras na obra, de obras que têm uma relação aí com o espaço onde foram colocados e com as pessoas que vão se relacionar, e ela só vai se completar nesse vínculo. E o trabalho do contrafilé em geral, as ocupações também, claro, obviamente, sem dúvida, é um exemplo muito bom, mas todos os trabalhos só existem em relação com os outros. Só foram todas pensadas e criadas em coprodução com outros que não são contrafilé. Então começa por sempre um trabalho de uma coisa nossa, no sentido de você se encontra com a pessoa para conversar, para pensar, para ver o que está pegando, como está teu corpo, o que está acontecendo, e depois vem o outro, que é um encontro. E aí a gente sempre brinca que uma coisa que vinha também dos coletivos da Argentina, que era criar o terceiro lugar, que não é nem meu grupo, nem teu grupo, é um terceiro lugar, que vai ser criado nesse encontro. Então, na obra da Contrafé não existe sem esse encontro com o outro. E a que vai para o espaço público, e aqui talvez, sei lá, se temos tempo para isso, mas vou pôr uma imagem rápida aqui, deixa eu ver onde que está, meu Deus, eu fico perdido, acho que aqui talvez, deixa eu ver se é isso, nossa, não, isso é do prepedêutico que eu queria perguntar para o José. Como que faz quando você está aqui, que aparece esse cartelzinho em cima e ele não deixa apertar os botões? Já sei, vou diminuir aqui, aqui, ó. Nossa, que difícil. Ok, vamos lá. Então, nesse trabalho, por exemplo, sei lá, eu pensava quando você falou no começo, eu lembrei, né, você falou no Açucortem. Eu trabalhei, eu era cenotécnico antes de virar
é o que eu sei, hasta onde eu cheguei hoje, mas durante muitos anos fui sinotécnico e trabalhei muito com a Socortem, em várias coisas, né? E a hora veio para mim, claro, a obra dele tem a Socortem, porque o Socortem não para esse processo de ferrugem, e ele vai transformando a cor, né? E a época do ano transforma ele. Ele tem essa coisa, né, de uma eterna combinação com seu ambiente. E eu acho que, num ponto, a obra de Contrafilé é isso, é uma obra que vai ser lançada para o espaço público e ela vai enferrujando, ela vai mudando com o passo dos meses. Isso que estou mostrando agora, bem rapidinho, sim, é o Parque para Brincar e Pensar, o primeiro parque do Parque para Brincar e Pensar é Jardim Miriam, aí estou eu à esquerda, bem jovem, não como agora, estou à esquerda, parece aí. A gente estava nesse espaço que passa por um processo assim de produção gráfica, foi 1 ano e meio de trabalho, de ir para a comunidade, vai criando-se uma coletividade e a discussão sobre o espaço público, e esse espaço onde estava a primeira foto se transforma nisso aqui. E esse espaço ainda está lá, um espaço dentro da comunidade, esse espaço que eu estava falando, se você vai lá perguntar, vão falar, não, contrafilé, que contrafilé? Não tem contrafilé, está caro, vão te responder. Não tem isso para comer, vai ter outra coisa. Vai ter feijão e pronto. Então, esse espaço, isso para mim, aí consigo ver um pouco essa coisa, né, dessa intenção, né, de uma coisa que vai sendo transformada pelo espaço, vai sendo modificada. Com certeza, essa imagem foi um pouco aí na época que a gente inaugurou na comunidade com todo mundo. Com certeza o parque está bem diferente. Eu vi ele 1 ano atrás, estava bem diferente, vivo, super vivo, mas é outro parque. E eu acho que aí talvez tenhamos algumas coisas para vincular, né, que a gente possa entender. Na minha plena consciência da minha ignorância, tá, gente? Se eu falei besteira, vocês podem intervir à vontade. Não, a ideia não é traçar assim objetivamente, acho que uma relação assim, mas acho que tem essas tangências, né? De repente isso é bonito isso que você falou, né? Da oxidação assim, do aço e pensar nessa transformação, na potência da relação disso com o espaço, com a natureza, com a atmosfera, com o ambiente, né? Enfim, achei bonito. E aí, dona Galciane Neves? Eu posso aproveitar para fazer a pergunta para o José? Lógico. Que me apareceu aí a palavra, né? Que medo, Rafael, estou com medo, hein? Não, é uma coisa meio simples, talvez está meio singela demais, mas não, que você falou muito dessa coisa, né, assim, claro, também fui estudar a Reggio Emilia, não que você, mas sim, né, uma coisa que interessa muito quando você conhece, né, que você olha, assim, não consegue parar de olhar, né, porque é maravilhoso, a mesma experiência toda. E eu entendo que tem nessa construção e que você vai fazendo com o teu trabalho, né, sobre a escuta e sobre sair dessa coisa, e aí porque aparece essa palavra aí propedêutica, né, que tem a ver com essa coisa de você preparar para o próximo passo, né? Uma educação que nem a nossa aqui no Brasil, a Argentina tem muito isso também, que a educação não é plena porque você não está vivendo cada momento como ele deveria ser, ou seja, com um vínculo com a realidade, com um vínculo com você, com teu par, com tua comunidade. Geralmente você está se preparando para o próximo passo, né? E daí, por isso, propedêutica, né? Você prepara para o ensino fundamental, prepara para o ensino fundamental 2, prepara para o ensino médio, prepara para a universidade, e talvez no pós-doutorado você vai estar tranquilo de ser você mesmo. Né? Depois de que você passou todas essas instâncias, aí é você e você está tranquilo. Você escreve o que você quiser, que é você, né? E acho que a Reggio Emilia tem na educação infantil uma base que é diferente dessa história, né? De outra história, outra conceição, que é o mais difícil, né? Como que você traz uma outra concepção dentro de um sistema tão forte, né? Porque se você não se prepara para entrar na universidade, você não vai entrar nos nossos sistemas, né? Ou você está preparado com aquele sistema de ensino, ou você não chega. Então, pensar assim, por um lado, como essa diferença se respira? Minha pergunta, minha dúvida é assim: quando você está lá na região, nos espaços onde isso acontece diferente, isso se transfere à vida adulta como sinônimo ou como parte de uma sociedade mais solidária? Isso aparece nas relações de trabalho? Isso que é tão forte, esse cuidado com a criança tão forte, ela consiga atravessar
e chegar lá na vida adulta e criar outros vínculos comunitários, outros vínculos de trabalho, um pouco era por aí. Sim, sim. Eu acho que tem duas coisas importantes aqui, vou ser breve, tá? Para não me estender muito, mas, por exemplo, nós temos Só pode geralmente... estender, José, pode estender. Não, é que nós temos o costume, fomos educados por um currículo programático, né? Ou seja, você tem que aprender tal coisa em determinado momento da tua vida para prosseguir, que tem a ver com isso que você colocou aqui. E lá o currículo ele não é baseado em conceitos para ser aprendidos, né? Ou seja, nem matérias que precisam ser dadas, né? Que é uma matéria dada, né? É um negócio tão esquisito isso. Mas é um currículo que parte de princípios e valores, né? Então, por exemplo, e de direitos, né? Então, assim, tem uma carta de direitos, que são 3 cartas, na verdade, que se cruzam, né? A Carta de Direito das Crianças, do professor e dos pais. E essas cartas é que formam toda a base do regimento das creches e da educação infantil de Reggio Emilia. A participação dos adultos, dos pais, nos projetos educativos, assim, é de uma intensidade gigante. Por exemplo, quando eles vão discutir mudanças na programação, não é programação, porque eles não seguem programa, mas mudança ali numa estrutura, seja ela de uma estrutura física, operacional, ou uma estrutura conceitual, seja lá o que for, é convocada uma assembleia pública e todo mundo participa. É impressionante, assim, tipo, os adultos estão preocupados com criancinhas de 0 a 6 anos. Sim, de fato. Claro que isso já é uma cultura que já vem, né, desde os anos 60, vamos dizer assim, com Loures, que isso fica cada vez mais evidente, né? E é muito bonito você ouvir depoimentos de pais que estudaram na educação infantil, né, nessa pegada e colocando seus filhos também para dar esse vínculo, né, com essa produção aí de subjetividade da cidade inteira. Então você sente, você respira, você entra na cidade, você respira essa conexão com todos esses princípios e valores, mas é suado, não é uma coisa assim tão simplesinha, sabe? É um negócio de muito rigor, muita liberdade e muita experimentação que tem ali muito forte, porque pelo histórico, né, que vem do pós-guerra, destruição, etc, etc, que é muito bonito, mas que não cabe aqui a gente conversar sobre isso, mas fica para um outro momento. Não sei se eu respondi, Rafa, ou cheguei perto do que você queria saber, mas enfim. Não, tinha uma outra coisa que você perguntou, né? Não, era isso? Sì, sì, acho que você respondeu, mas acho que era sobre se isso aparece entre os adultos, se é o Então, sim, vínculo que se estabelece a nível trabalho e a nível vida de decisão entre os adultos, parece. isso aparece. Aparece, mas é porque isso que eu acabei de falar, tudo isso em relação à escola, já é reflexo de uma cultura comunista italiana que vem desde o pós-guerra, enfim, então é junta, sabe? Assim, não é uma coisa isolada. Então é um contexto histórico-cultural que propicia isso acontecer dessa maneira. E acho que a própria, não sei se eu puder aqui falar alguma coisa, mas acho que a própria história do início da escola, da origem, né, da abordagem pedagógica, que é justamente essa construção ali na unha, né, de uma Na unha. escola, de querer uma escola diferente, enfim, de um ensino público católico, né, tradicional, italiano. Sim, é um romper com muitas coisas ali para dar passagem exatamente para aquilo que estava se produzindo a partir daquele momento histórico, né? E das necessidades dos próprios adultos. Porque você pensa que as escolas, foi uma escola na Vila Cella, né, que era uma vila que foi destruída completamente na guerra, e que era assim,
e agora? Acabou a guerra, nós vamos ter que plantar, nós vamos ter que ir para as indústrias, botar a economia em movimento, e onde ficam nossos filhos? E aí, então, eles começaram a construir com os escombros uma escola para colocar as crianças, só que nesses escombros eles também estavam construindo todo um conceito de escola para um mundo que não poderia ser mais daquele jeito, né? E foi daí, então, que o germe foi aí, né? Acho que tem a ver com isso que você falou, Rafa, de que nem vocês fizeram lá no MASP, sabe? Assim, coloca, vamos pôr na mesa, vamos sentar, construir junto, e depois já não é mais, já nem é mais de ninguém, é de tudo, é de todos. E essa coisa bonita, comunitária, né? Muito legal. Eu acho que a gente tem, assim, alguns minutinhos. Eu queria abrir para as pessoas, se vocês tiverem perguntas, questões. Se a Gal quiser falar também. Gente, tinha uns comentários aqui no bate-papo, né? As pessoas se identificando com essa... com esse time aí de autoria que o José provocou, né? Assim, artista, filósofo, psicanalista, educador, enfim, essa multidão aí, e todo mundo bem animado, assim, com o que vocês estavam falando, assim. Vou aqui tentar, de alguma maneira, não fechar, mas tentar concluir um pouco o que a gente teve aqui, que foi muito, muito bonito, gente. Eu acho que de uma intensidade para quem está assistindo, que eu acho que vocês ainda não têm noção, assim. Então, já de antemão, muito obrigada novamente pelas perguntas, Aline, pelas provocações. Muito obrigada, Rafael, por também compartilhar os trabalhos do Contrafilé. José, muito potente te ouvir, dá vontade de sair mudando o mundo, sabe? Mas eu fiquei pensando numa espécie de, não de um fio condutor, mas assim de fios que conectam essa conversa, né? Assim, e eu fiquei com a sensação que a ideia de transbordamento está presente em tudo que vocês falaram aqui, né? Desde a primeira fala do José, quando ele diz como a arte problematiza a pedagogia e vice-versa, né, esse espaço de ateliê, transcendendo o espaço de ateliê e indo para a cidade, né, assim, ou seja, pensando que o espaço do corpo, que tanto o Rafael falou, né, o espaço do corpo, o espaço da cidade, o espaço das subjetividades, o quanto isso estava confluindo e transbordando e se complexificando, assim, também a transdisciplinaridade, né, que o José e o Rafael tanto pontuaram nas suas práticas, né, desse artista que é educador, que é filósofo, que é professor, enfim, e dessas práticas se mesclando. Acho que também isso ficou muito presente na ambiguidade do objeto, né, quando o José falou da vassoura, que não é só mais vassoura, mas que também não é pincel, e aí entra num outro estágio, né, assim, e aí ela é uma coisa que acontece, né, que a gente não precisa nomear, e que bom que a gente não precisa nomear muita coisa, ainda bem. Também fiquei pensando na descategorização, se é que a gente pode pensar assim, do objeto de arte, né? Assim, acho que o Rafael trouxe uma coisa muito boa quando ele disse assim, já não é mais arte, não é o que o Contrafilé fez, é outra coisa que a gente já não precisa ter um nome, né? Assim, e também uma ideia, gente, que ficou muito potente, assim, né? Do processo criativo como um procedimento de habitar o mundo, de construir o mundo e de pensar o mundo como uma situação viva, né? Eu acho que em todos esses momentos da fala de vocês, em que isso ficou tão vivo, a gente está falando de uma postura ativa, construtiva, inventiva e assim, que eu acho que tem muito a ver com o processo da criança, que é fabulatória, né? Assim, que é a possibilidade de estar diante de algo sem pensar que aquele algo está pronto e sem se achar pronto diante disso, né? Mas está em troca. Bom, é muito intenso, acho que a gente ainda está elaborando tudo isso,
E aí, gente, por conta de tudo isso que vocês trouxeram aqui, Aline, José e Rafael, eu realmente não tenho como acabar isso com uma inquietação, assim, acho que não é nem um comentário, mas é mais uma inquietação, assim, que me apareceu, que é o que é que a gente está perdendo desse mundo quando a gente é privado, quando a gente tem um governo que se vale das nossas privações para a gente não estar junto, para a gente não elaborar os nossos encontros. Mas eu estou pensando também, como diz uma artista amiga, tentando pensar com fúria e esperança, sabe? Que a gente está perdendo, mas que a gente também está gestando algo. Então, que o mundo se prepare, porque quando a gente puder sair, a transformação vai ser profunda. Então, gente, ó, não tenho nem como agradecer, foi lindo, muito obrigada, José, o fuso horário é outro, e você está aqui, Aline, muito obrigada, parceira, amiga de muitas horas, Rafael, espero que a gente se encontre e que o mundo esteja um pouquinho diferente. Gente, é isso, estou super emocionada, a gente acaba nossa última conversa hoje, foram 5 conversas muito intensas. Agradeço ao público, agradeço aos convidados e às convidadas. Muito obrigada pela presença de todos. Em breve, todas as nossas conversas estarão disponíveis no nosso canal do YouTube. Sigam a gente no @mub_sp no Instagram. E é isso. Muitíssimo obrigada. Boa noite. Fiquem bem, se cuidem. Boa noite, Boa obrigado. noite, eu agradeço muito. Obrigado, gente. Obrigado, Aline. Obrigada. Rafa. Obrigada, Ju. Obrigada, gente. Obrigada, obrigada. Obrigado, gente. Obrigada, obrigada. Obrigado, Gustavo. Delícia.